E aí, pessoal, sexta-feira vamos atualizar as informações de negócios, sondagens, contratações, saídas. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com um passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com investimento de R$67. Entre no link, dê uma olhada e confira esta oportunidade. Gente, negócios. Firmemente, Paulinho, nós vamos falar sobre ele no final desse vídeo. Porque antes eu quero comentar como que o mercado está se movimentando com relação aos jogadores do Grêmio na janela. Quatro especialmente. Me chamou a atenção nas conversas que eu tive, na verdade eu estou tentando buscar muita informação sobre o reforço do Paulinho para o Grêmio. Essa é a minha tentativa. Mas hoje, conversando sobre isso com algumas pessoas, pessoas do mercado, como empresários e também alguns amigos que eu tenho no Grêmio, me chamou a atenção a quantidade de pessoas falando, olha, borbulham sondagens com relação a jogadores do Grêmio. Quatro especialmente, eu vou citar todos. Os dois da seleção, o Breno e o Matheus Henrique, Juan e também Ferreira. Vamos começar com Juan. Por quê? Porque de todos os jogadores do Grêmio, Juan é o que mais recebe sondagens. Isso mesmo. Números que giram em torno entre 5 e 6 milhões de euros pelo zagueiro Juan. E aí chama muito a atenção. O zagueiro Juan, ele passa a ser um zagueiro mais utilizado este ano. O Grêmio tinha David Braz e tinha Paulo Miranda como prioridades para as reservas de Jeromel e Kahneman. Quando o Juan ascendeu, ele tomou conta. Hoje, Filipão, quando escalou, fez a lista, ele já tirou Paulo Miranda da quarta opção. Então hoje é Jeromel, Kahneman, Juan e Tonhão. Passa ele a ser a opção. Por que eu chamo a atenção disso? Porque é o único jeito da gente valorizar os jogadores, é dando espaço para eles. Quando o Juan ascendeu, ele foi valorizado. Como eu disse, se fala em 5, 6 milhões de euros pela possibilidade de levar o Juan, e o Grêmio não conversa por esse valor. As fontes que eu conversei dizem que o Grêmio não deve pensar em algo perto de 10 milhões, ou seja, a partir de 10 milhões o Grêmio conversa, de euros. Lembrando que o Grêmio tem 60%, o Novo Hamburgo tem 40%, eu já falei sobre isso em outro vídeo, e a gente tem que entender que Juan é o futuro, Jeromel vai se aposentar, e a gente precisa de um zagueiro forte por ali, e parece Juan ser talhado para ser o zagueiro pela direita do Grêmio com muito sucesso. O jogador ainda não tem um contrato dos maiores no Grêmio, ganha um terço do que ganha, um pouquinho menos de um terço do que ganha o Paulo Miranda, por exemplo, e ele deve receber uma valorização, a multa atual 50 milhões de euros. Passado o Juan, vamos para o segundo, Ferreira. A lesão no joelho de Ferreira parece ter adormecido um pouco as coisas. Isso mesmo, aquela reunião, buscando reunião para renovação, deu uma parada, mas segue sendo o interesse do Grêmio aumentar a multa, e Ferreira não deve ficar muito tempo fora, aí se fala em 30, 40 dias, ele que teve uma lesão de ligamento no Grenal. Então a gente vai esperar, lembrando, Ferreira está fazendo falta, eu sei que não vinha jogando bem, mas é um jogador importante. O que existe de sondagem? Apenas do leste europeu, Shakhtar e outro clube de lá. Lembrando que a multa dele é 8 milhões, mas não andou muita coisa. E aí a gente chega na seleção. Grêmio recebeu, eu botei num vídeo, acho que há uns 3 dias atrás, uma proposta por Breno, 3 milhões e meio de euros, e não conversou. E hoje, lá da Itália, surgem informações de algum interesse de equipes italianas por Matheus Henrique, também na casa de 5, 6 milhões de euros. E aí? O Grêmio, em princípio, o papo é, não, nenhuma possibilidade, não vai. Eu não tenho a mesma convicção. No Grêmio se acredita em Matheus Henrique, mas não se acredita tanto em Matheus Henrique como em outros momentos. Nessa casa de 6 milhões foi Jailson vendido, Jailson campeão da América como titular, mas
um jogador contestado internamente. Alguns achavam bom, outros nem tanto. O caso de Matheus Henrique, hoje circula isso. Ele não é unanimidade, ele não vinha bem, então existe essa discussão. Lembrando, o primeiro volante com a característica do Matheus Henrique foi Arthur. O Grêmio vendeu por 40 milhões de euros, depois de um super sucesso numa Libertadores. Matheus Henrique parece estar trabalhando por 10% disso. O Grêmio vendeu por 30 com gatilhos a 40, na verdade. 15, 20% disso, então. Fechando por 30, a gente vai ver aí que não vai chegar a 6 milhões de euros. E isso merece a nossa reflexão do entendimento da necessidade de estar na ponta dos campeonatos, jogando para ser campeão da Libertadores e, obviamente, pela qualidade do atleta. Então, Matheus Henrique, eu já não boto tanta ficha assim de que o Grêmio não vai negociar. Não boto isso. Principalmente, e agora a gente chega no conteúdo que foi o que eu mais busquei, que é o conteúdo do Paulinho, um volante que joga na posição de Matheus Henrique. O negócio não caminhou muito no dia de hoje, mas o Grêmio já tem a ideia de valor do Paulinho, já tem mais ou menos as preferências, e no Brasil me parece o Grêmio o clube escolhido por Paulinho. Seja pelas relações com o Filipão, seja pela estrutura administrativa do Grêmio, que é verdade, não vive um bom momento no campo, mas que com esse modelo de investimentos vai, com certeza, dar essa volta por cima. A gente sabe da dificuldade que vai ser, nós temos jogos difíceis pela frente, nós estamos com um time muito derrubado, mas nós sabemos que o Grêmio, se organizar, vai sair, e tem o ano que vem, e tem as Copas, enfim. O Grêmio, lembrando, o Grêmio está vivo na Copa Sul-Americana, nas oitavas de final venceu fora de casa, é só confirmar em casa para chegar nas quartas, e o Grêmio tem a Copa do Brasil ainda para brigar por títulos. Por títulos. E claro, tem que sair desse momento do Campeonato Brasileiro. Isso é evidente. E acho que esse é o primeiro foco e o Grêmio vai lutar muito para sair. Precisa disso. Então, eu não vejo o Paulinho tão longe. Quando conversei com um dirigente que mais ou menos me indicou essa possibilidade, ele disse: o valor está lá, está posto. Ainda existe uma grande possibilidade do Paulinho ir jogar na Europa. Existem sondagens, inclusive se falou mais uma vez no Atlético de Madrid, curiosamente o mesmo clube que também conversou com Douglas Costa. Então, existem alguns negócios ainda que precisam ser rompidos para que o Paulinho possa vir a ser realidade aqui. Mas a gente sabe que é um jogador de primeiríssima linha, que tem 32 anos e que agregaria demais à nossa realidade. Eu estou falando tecnicamente. Sabe que quando a gente fala da força do Grêmio e das críticas, por exemplo, que esse espaço fez muito a Romildo Bolzano nesse modelo de contratação, pagando fortuna para o Vanderlei, para o Paulo Miranda, para o Vitor Ferraz, para o Tardelli, o Paulinho é de outro time. O Paulinho é como o Douglas Costa. Ah, mas o Douglas não está bem. Não, mas é outro nível. É outro nível. Paulinho jogou Copa do Mundo como titular da seleção brasileira. Foi um dos melhores jogadores da seleção brasileira nas eliminatórias. O Tardelli botou 2 vezes a camisa da seleção brasileira. O Paulo Miranda nunca botou. O Vanderlei nunca botou. O David Braz nunca botou. Não dá para comparar. Então eu acho que o Grêmio tem sim que fazer uma força-tarefa diferente com relação ao jogador do esporte. Eu não tenho dúvida. E seguindo as informações, também na linha de contratações, mas aí ainda é papo muito de bastidor, muito de corredor, é que o Grêmio pensa grande também com relação ao 9. Também com relação ao 9, que é a prioridade do Grêmio. O Grêmio entende que precisa ter uma opção mais forte ali na frente. E demorou para entender. Porque quando contratou o Diego Souza no ano passado, se falava nisso. O Diego Souza vem para grupo. E o Grêmio de lá para cá acreditou muito nos gols do Diego Souza, acreditou muito naquele momento e acabou não dando certo. E agora parece ter voltado um pouco no tempo, dizendo, olha, o Diego Souza é legal, ele é importante, ele é bom jogador, ele contribui, mas a gente precisa de mais para ser o protagonista titular absoluto do time. E isso parece estar acontecendo. Esse nome eu não tenho ainda, gente. Eu não tenho, não estou conseguindo encontrar. Falei com muitos empresários, falei com muitos amigos e não consegui saber. Então, assim que eu tiver, eu vou trazer para vocês. O Grêmio segue na espera por Paulinho e, mais do que isso, acredita
neste momento, que pode ter Paulinho, o que é muito legal. Muito legal mesmo, e a gente vai torcer para que aconteça. Lembrando, Paulinho jogaria lá no primeiro dia do mês de agosto, que, convenhamos, é um grande reforço para o Grêmio, um grande reforço já para as fases das Copas. O Grêmio precisa demais dar uma encorpada no seu time. Vamos torcer que o 9 venha também e que a gente tenha esses jogadores rápido para dar a volta. Nós temos que acreditar que o Grêmio vai sair desse duro buraco que acabou criando, que é a segunda divisão, que é o risco de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.